A Antônia tá lá no YouTube já. A Antônia tá lá no. Feliz sábado, Cleide. Feliz sábado, Zélia, que entrou agora. Feliz sábado para Antônia, que nos acompanha no YouTube. Feliz sábado para todos que nos acompanham ou vão nos acompanhar. Vamos aqui recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. E vamos dar início aqui. Eu vou projetar o hino que o. Quem vai passar a lição é o Dudu. É o hino 477, tá? Inicial, que é o hino Canção da Vida do Inário Adventista. A gente está falhando, Rogério. Olhando? Vamos ver aqui, dona Cleide. Compartilhar de novo, tá? Tá ruim ainda, não sei se é só para mim. Acho que é o celular da Cleide. É. Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo.
Amém. Amém. Você pode fazer a oração inicial, por favor? Quem? Leide. Ah, tá. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Pai, pela vida, pela saúde. Obrigado, porque sem a tua presença nada somos. Obrigado por esse encontro de hoje. O Senhor nos deu vida, saúde, condições financeiras, todas as condições, Senhor, o Senhor nos deu. Que possamos também repartir isso que temos com os nossos semelhantes, aqueles que não têm as mesmas condições, que possamos estudar a tua lição, que o Senhor já deixou há muitos anos para nós, para que possamos sempre lembrar, Senhor, de que o Senhor quer para nosso caminho e em direção à mansão celestial. Esteja com aqueles que não entraram ainda, com as famílias da NIPO, que irão entrar ou que por algum motivo não poderão hoje, mas que já estudaram durante a semana, que o Espírito Santo atue no coração delas também. Obrigado, esteja com o Eduardo, que vai passar hoje a lição, Senhor, com a sua família, com a vida espiritual dele também, e que possamos, Senhor, ter um entendimento através dele e do nosso comentário sobre o que precisamos, Senhor, para uma melhor comunhão contigo. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, feliz sábado àqueles que eu não cumprimentei ainda. Deus esteja com todos. O Edu já cortou o cabelinho. Tá ótimo. Obrigado. Feliz sábado a todos. Feliz sábado, o Carlão tá aí também. Bom, hoje nós vamos dar início aqui, né, mais uma lição. O Dudu vai passar a lição para a gente daqui a pouquinho. E nesse momento, vamos abrir aquele espaço para aqueles breves momentos, né, que a gente destina para algum pedido ou algum agradecimento que os irmãos tenham. Aqueles que se sentirem à vontade para compartilhar, podem começar. Quem gostaria? Eu vou aproveitar que eu já fiz a oração, já vou dar andamento, né? Cleide, Zé e Carlos, tá? Eu quero primeiro agradecer, né, o livramento que eu tive essa semana, e sempre pedindo que Deus nos livre e nos guarde, né, sempre, e agradecendo por estarmos aqui sempre vivos, com saúde, né, e o livramento dessa semana foi bastante grande, né, então eu sempre queria agradecer por isso e compartilhar com os irmãos, né, que antes de ontem, né, eu estava indo na hora do almoço, trabalhei muito, porque a sala já começou presencial, muito trabalho. Então, eu trabalho até às 4 e antes de ontem eu tive que sair às 15 para as 2 só para almoçar. E aí eu falei, vou só na padaria e pegar alguma coisa e comer e voltar, porque 4 horas já era hora de ir embora. Então, tinha que voltar às 3 para ir embora às 4. Aí, estou indo ali na Ceci, o Rogério Sabandieri, né, na Avenida Ceci, quase chegando na padaria lá, Ceci. Aí, quando eu estava indo ali não dá para correr muito, né? Porque ali é mão dupla, né? Assim. Aí eu estou indo, de repente, uma moto com garupa na minha frente. De repente, ele vira com tudo. Nem dá para fazer, nem era cruzamento, nada. Ele virou com tudo na minha frente. Assim, tentando, parecia que ia fazer retorno, mas não tem retorno ali, né? Quando ele virou na minha frente, eu falei, vai me assaltar. Porque virou do nada, assim, né? Vai parar, vai pular e já vai me assaltar. Eu nem pensei 2 vezes, passei com tudo. Bati, desviei um pouco para a direita, né? Para a contramão, que não estava vendo ninguém para não pegar de frente. E passei, bateu no retrovisor deles, bateu tudo, quebrou, fui embora. Aí, quando passou uns 30 metros para frente lá, eu parei um pouquinho, voltei, para não dizer que a gente não socorreu, aquela coisa toda, voltei devagarzinho, e falei, aí, tudo bem? Não sei o que, não, tia, você veio muito rápido, tia, não sei o que. Mas de longe, né, eu parei, né, porque coisa eu acelerava de novo. Aí eu falei, mas você virou do nada, não sei o que. Não, tia, pode ir, tia, pode ir. Então, né, boa coisa não era, né, porque senão eu ia querer saber da moto, tudo. Então, assim, não parei, quebrei o carro todinho do lado, arrancou a maçaneta do carro, tem um prejuízo aí, né, porque eu vou ter que consertar o carro, mas eu não parei, né, e fui embora. E aí eu parei o carro um pouco mais para frente, bem para frente, parei, desci um pouquinho para olhar, né, para ver se não era mesmo alguém que precisava de ajuda, ele já tinha ido embora.
Aí tinha um pessoal que era da uma empresa da frente, falou, não, vai embora, esses caras iam te assaltar, né? Vai embora, né? Esse cara aí nem é daqui, eles iam te assaltar, com certeza, né? Eles nem ia parar aí para fazer o quê? O que eles estavam fazendo aqui, né? Os caras estavam olhando lá de cima, né? Então aí eles foram embora. Não, tia, pode ir, pode ir. Então, assim, é um livramento, né? Porque com certeza iam me assaltar ali, eram de garupa, um de tatuagem, e eu não parei, não. Na hora que eles entraram na minha frente, eu bati e fui embora. Falei, não vou parar, não. Né? Porque a intenção deles é que eu parasse, né? Porque eles frearam na minha frente, geralmente eles fazem isso, um pula de trás e vem e já manda abrir o carro, né? Eu bati, o retrovisor deles ficou caído, né? O retrovisor da moto, eu vi que ficou, um estava com a mão meio assim, parece que meio que, né? Não sei se bateu a mão. Eu ainda parei, né, para falar que eu não parei, porque tem câmera e tudo, né? E aí eu fui na Itácara ali, já fiz o boletim de ocorrência, né? Porque depois já sabe como que é, né? Ainda veio falar que depois a gente não socorreu, aquela coisa toda. Então, só peço que Deus aí, né, se foi alguma coisa, né, se são pessoas do bem, né, que eu tenha que fazer alguma coisa que Deus também, não quero ser injusta, mas que também, que Deus me livre, aí se for pessoas também que depois venha querer alguma coisa, que Deus também continue dando livramento aí, né, mas eu acho que pelo menos nesse caso aí, né, se é alguma coisa mesmo que eu tenho quase certeza que era, né, porque senão os caras iam querer o retorno, né, não ia ir embora, né, eu não fui assaltada, né, então, assim, vou ter o prejuízo financeiro, mas não aconteceu nada demais, né, assim, né, de levar a gente junto, né, é bem perigoso, né, eles entraram, mandar a gente pular para o lado do passageiro, levar junto, essas coisas, então, quero agradecer esse livramento aí, porque Deus é muito bom, né. Então, é só isso. Cleide, não dá para pagar para ver, né? Então, foi importante você estar bem, tudo mais, voltou para verificar alguma coisa, também é perigoso. Então, e que Deus abençoe aí. Zélia? Sim, bom sábado a todos, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu peço a oração, né? Primeiro agradeço a Deus pela semana, né? E que só o fato, como a Cleide sempre fala, de estarmos todos vivos, de estarmos aqui, né? Já é o motivo da gente estar agradecendo a todos os dias. Por este sol maravilhoso, né? Esse dia lindo, então é uma bênção, né? E eu peço oração para os irmãos, como eu falei no grupo, ontem eu tirei uma mancha que estava assim, né, na lombar, era mais que meio, não chegava a 1 centímetro, era mais que meio centímetro, era uma bola redonda, né, preta, que nasceu, deve fazer uns 7, 8 meses, né, e eu passei pelo clínico, o clínico encaminhou para dermatologista, o dermatologista já mandou para cirurgiã plástica, né, ela falou, é suspeita de carcinoma, porque eu já tirei 2, mas graças a Deus, que eu tirei era benigno, né, então não faço tratamento nenhum, tiro, cicatriza, mas essa estava maior, então, assim, como a médica fala, ela falou, a gente tem que cavar profundo, né, porque se tiver alguma raizinha, a gente tira tudo, então eu levei, eu não sei se foi 7 ou 8 pontos que ela falou, porque você fica tão apreensiva, porque ela vai fazendo o procedimento e vai falando, né, dá até vontade da gente chorar, né, porque, não, olha, tem que cavar profundo, depois, olha, os pontos tem que ser profundo, então, eu sei que não foi, eu não lembro se foi 7 ou 8 pontos, porque está tampado ainda, né, hoje que eu vou retirar. E, então, no dia, mais uma médica muito boa. A saúde aqui em Barueri, eu fiz tudo pelo SUS, mas aqui a saúde é excelente, sabe? Um médico, hospital limpinho, poucas pessoas, é um hospital que faz só cirurgias, né? Atendimento ótimo, enfermeiros, médico, muito bom mesmo, sabe? O atendimento foi excelente, e então fui tudo muito bem cuidada, né? E aí ela falou, nós temos que fazer a biópsia, mas agora já dia 26 já fica pronto, né? Então, vou saber mesmo o que é, né? Então, peço os irmãos estarem orando, eu estou, assim, estou em paz, né? Deus me dá paz no coração, creio que não vai ser nada mesmo, mas que os irmãos possam estar orando para que realmente não seja, né? Seja algo que eu possa já ter eliminado, né? E pronto, né? E, assim, eu tenho, né, estou muito feliz que sábado a minha nora e meus filhos, que moram aqui em Santo Amaro, Hugo, né,
nos chamou lá, chamou os pais dele também, nos reuniu no sábado, para nos dar a notícia que minha nora está grávida, então eu vou ter mais uma netinha ou um netinho, né? E nós estamos, assim, muito felizes, porque era o sonho do meu filho, desde que nasceu os sobrinhos, né, o Isaac, a vontade dele era ter filho, né, e a minha nora sempre falava, não é tempo ainda, daqui 2 anos, né, e chegou, né, até ela disse que, assim, nem esperava que fosse engravidar tão rápido, e ela tomou até a vacina, sabe, faz uns 15 dias, 20 dias que ela tomou o Coronavac, né, e depois que ela soube que estava grávida. Então, peço também que os irmãos estejam orando para que Deus coloque a mão, que essa criança venha, né, perfeita, que não se, que assim, que a vacina não interfira em nada, né, que o Senhor esteja moldando, porque Ele fala, né, que desde o ventre da nossa mãe que Ele nos formou, né, então eu creio, né, já oramos tudo com eles também. Então, é assim, nós estamos muito felizes mesmo, porque em meio, né, a tantas tristezas, tantas mortes, Deus traz a vida, né? Que é uma alegria muito grande. Então, esses são os meus pedidos e agradecimentos. Obrigada. Amém, Zélia. Não há de ser nada e vamos aguardar o resultado da biópsia aí positivamente, né? Bom dia, feliz sábado a todos. Eu agradeço pela vida, pela saúde, e quero agradecer a Deus por mais um ano de vida do Lucas e da Maria Júlia, que comemora amanhã, né, 18 anos, né? Agradeço a Deus pelo Deus estando encaminhando eles, tá? Por essa bênção que Deus nos concedeu. E pelo trabalho também, né? E que a mão de Deus está sempre colocando, dirigindo. Obrigado. Amém, Calão. Parabéns aí para os queridos aí. Mais alguém gostaria de compartilhar um pedido ou um agradecimento? Eu quero agradecer a Deus pela saúde, tanto espiritual quanto física, tanto minha quanto da minha família, e agradecer também pelas propostas, né, que Deus tem colocado em nossas vidas, né? A gente visitou a mãe da Yuki no domingo passado e foi uma visita assim que foi uma visita abençoada por Deus, né? E a mãe dela tem uma idade, fica lá na Lapa sozinha, mas ela tem uma casa de vila, ela é o lugarzinho dela, ela tá bem, ela ficou feliz que nós fomos visitar. E passamos parte do dia lá com ela. Então, eu queria agradecer a Deus por isso. Também, né, agradecer e parabenizar pelo dia de amanhã, Dia dos Pais, né? Dia dos Pais é todo dia, mas queria aqui, para aqueles que estão sendo pais aí, né, Zélia? Então, já quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos. Deus possa abençoar, né? Tantos os pais biológicos quanto os pais que cuidam, né? Então, é muito importante, né? E eu queria agradecer também a Deus porque o Vini está feliz no novo trabalho dele, as pessoas também, os chefes dele estão gostando bastante, ele está se dedicando e a Ana Júlia também retornou às aulas presenciais. Na verdade, ela não queria muito, mas o EAD é muito ruim, né? O professor aí, aliás, nós temos alguns professores aqui também, que demora muito para preparar a aula e às vezes o aluno não acompanha, né? Então, assim, voltaram às aulas presenciais para os alunos, porque para os professores, acho que eles nunca saíram, né? Então, queria agradecer também, né? E pedir a proteção de Deus para que os professores também retornem com saúde, né? Seriam mais agradecimentos, tá? Mais alguém gostaria de fazer ou podemos... o Brent. Agora tem 2, né? Falar o de tarde. Dudu e Edu, falou? Feliz sábado a todos. Bom estar com vocês. Eu queria essa semana só agradecer por todas as bênçãos também, pela minha família, por estarmos todos bem, pelos meus pais, em especial pelo meu pai amanhã, né? Por nessa pandemia, né? Apesar das dificuldades, ele está super bem. E agradecer também, eu fui abençoado no meu trabalho, assim,
eu estou trabalhando em casa e eu entrei com um pedido de teletrabalho permanente, foi aceito, né? Então, eu queria agradecer pela bênção e também ontem eu tomei a segunda dose da vacina, então eu queria agradecer a Deus por todas essas bênçãos também. Obrigado. Amém. Parabéns, Du. Dudu, você queria falar, querido? Não, estou só acompanhando aqui a alegria de todo mundo. Minha semana foi normal, mas graças a Deus foi normal, né? Porque uma semana anormal às vezes não é legal. Então a gente voltou para a escola, a gente já estava presencial, mas agora está voltando mais alunos e graças a Deus está dando tudo certo. E agora é seguir o rumo de tudo voltar à normalidade, se Deus quiser. Mas com os ganhos da pandemia, né, Edu? Você poder ficar em casa foi graças à pandemia, que a empresa conseguiu enxergar que você tem desempenho bom, mesmo não estando lá. Graças a Deus. Assim como José, né, teve os percalços dele, mas coisas boas ficaram. Então, eu agradeço a Deus as coisas boas que a pandemia trouxe para a gente. Amém. É isso aí, Dudu. Falou tudo. Bom, então vamos fazer uma oração pelos pedidos de agradecimentos, tá? Eu vou pedir para que todos possam fechar seus olhos para orarmos. Santo querido Pai, mais uma vez somos gratos por todas as suas bênçãos, por todas as suas maravilhas, pelos seus livramentos. Não entendemos quais são, às vezes nem percebemos também, mas o Senhor está sempre presente, Senhor Jesus. Que possamos também estar presentes, estar sempre em sua companhia, rogando pela tua presença em nossas vidas. O Senhor tem abençoado ricamente, conforme aqui os pedidos relatados, os agradecimentos, e somos muito gratos, Senhor Jesus, porque sabemos que não somos merecedores de nada, mas o Senhor reconhece em nossa fraqueza, em nossa pequenez, a nossa vontade de estarmos sempre bem em sua companhia. Que o Senhor estenda as bênçãos também para aqueles que necessitam, sejam de suas palavras, de sua presença, desde que aceitem a Ti, Senhor Jesus, que possam fazê-lo de bom grado. Que as pessoas possam abrir os seus corações para que o Senhor faça habitação neles e, assim, transformar a vida de cada um, para que todos possam também experimentar a sua doce presença. Somos gratos por esse sábado maravilhoso, pedimos também aqui para que o Senhor esteja presente no acompanhamento, na recapitulação dessa lição, e pedimos também, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos dar, o quanto antes, o livramento desse vírus que tantas vidas já foram ceifadas, mas também agradecemos por tantas vidas que foram salvas. Agradecemos aqui, eu em especial, a todos os profissionais de saúde que lutam bravamente, que todos também possam ter as recompensas dos céus. É o que eu te peço e agradeço, em seu santo nome. Amém. Muito bom. Antes de passar a palavra para o meu querido Dudu, que vai compartilhar conosco aqui a lição, ele disse ontem, esse cara de pau, que a parte mais difícil ele já tinha feito, que foi escolher os hinos. É mole? Não, você falou assim, ó, você quer escolher os hinos, depois a lição e tal, fique à vontade. Eu falei, então, já que eu estou à vontade, você pode ficar com a lição, não tem problema. Eu escolho os hinos, você fica com a lição, tá certo. Estava em casa, foi obrigado a ficar rindo aqui, o pessoal passa em casa e fala, a televisão está desligada, ele está rindo aqui à toa, né? Mas gostei bastante, viu, Du? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui sobre a aquisição da lição, né? Como que as pessoas podem fazer. Na verdade, a lição ela pode ser adquirida através do site da Casa Publicadora Brasileira, o CPB. Você pode fazer online, você pode fazer pelos televendas, pelo WhatsApp também, e também por todas as mídias sociais, né? O pastor Márcio também, de vez em quando, ele passa na Casa Publicadora. Se alguém quiser, ele pode adquirir para vocês também, tá? Depois vocês acertem com ele ou com a Cleide. A lição de hoje, nós vamos falar da lição, que é a lição número 6, encontrando o descanso nos laços familiares. Dudu já deu um spoiler aí, né, Du? Sutil. E eu não sei, mas toda lição eu procuro trazer alguma coisa que eu entenda que faça parte, né? Eu procuro ilustrar com aquilo que eu entendo que seja pertinente à lição. Espero que vocês estejam gostando e, caso, podem mandar sugestões, tá?
São sempre muito bem-vindas também. Então, hoje a lição é encontrando descanso nos laços familiares, né? Do tema do terceiro trimestre, que é descanso em Jesus, em Cristo. Aniversariantes do mês de agosto. Queria parabenizar todos os aniversariantes, né? Boa parte deles já fizeram aniversário já na primeira quinzena, já. É o caso do Zuzu, né? Que é o Arthur. Eu sempre falo Zuzu e o Luiz chama ele de gordo, né? Então, o Zuzu fez no dia 1º, o Fábio Vidovics fez no dia 2, o Takeo, dia 4, a Vaninha, também a Pro, né? Vânia Felipe, né? Esposa do Johnny, fez dia 4. A Aparecida fez dia 5, o Alexandre Kodama também fez no dia 5, né? E no dia... Deixa eu ver se eu tiro essa barrinha daqui. Aí. E no dia 8, né, que é segunda, não, amanhã, né? É a Maria Júlia Wanka, né, que nem o Carlos já falou. É a Julinha e o Lucas, tá? Então, que Deus possa abençoar ricamente cada aniversariante. Depois nós vamos ter aí o Luiz Gustavo, a senhora Ueno, né? Saudade. A Sarinha Kodama, o Fábio Fukuzi e a Mari Fukumasu, que é no dia 31, ela encerrando aqui os aniversariantes. Então, para todos os aniversariantes do mês de agosto, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um, tá? E seriam estas as minhas considerações, né? Então, para quem quiser adquirir a lição, enfim, fique à vontade. Dudu, meu querido, a palavra é sua, Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aí. É sempre bom ter você aqui conosco também, recapitulando a lição. Obrigado pelo convite. E eu já estou administrador aqui, já estou mandando no negócio. Então, vamos lá. Vamos fazer uma oração? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por mais um momento onde iremos trocar ideias, conversar, crescer juntos e que o Senhor possa estar entre nós. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a primeira imagem, então, da nossa lição. É o título, Encontrando Descanso nos Laços Familiares, né? Nós temos falado durante esse trimestre sobre descanso. E aí é um descanso muito mais de alma do que de corpo, porque a gente imaginou que descanso seria só o sábado, né? A gente vai falar o tempo todo sobre sábado e a gente nem falou sobre sábado nessa lição 6. Então, são os descansos da alma que a gente está trabalhando nesse trimestre, né? Bom, na Bíblia, qual família foi ideal para você? Qual a família ideal para você? Eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma família em especial que você fala, essa é ideal, essa não teve problema, conta para mim. Vou ter que chamar pelo nome, como vai ser? Porque o silêncio? Está difícil de achar uma família ideal? Eu estou esperando voluntários aí, hein? Estou aqui. Bom, eu acho que foi a família eu acho não, creio, né? A família de Jesus só, né? É mesmo? Ele não teve problema com os irmãos? Teve, depois teve. Eu falo de pai e pai e mãe, né? Mas Sim, assim, eu não, estou dizendo de conjunto, assim, de berço, de família. Não só pai e filho, mas um conjunto, aquele ambiente familiar. Qual foi o ambiente familiar perfeito na Bíblia? Perfeito aqui na Terra nenhum, né? Só nas mansões celestiais. Só na vida. Exato, né? Tem gente que pega a Bíblia e fala assim, aqui eu vou achar todos os bons exemplos. Acabamos de ver que não, que a gente achou o contrário, né? Só os maus exemplos. Quiçá exista um bom exemplo de família na Terra, eu acho que não tem. Se a gente for ver o que a Terra nos apresenta, olha lá, família Richthofen, né? A gente tem neles uma triste história, onde uma menina assassinou brutalmente com o namorado e o cunhado os pais. Outra, Elise Matsunaga. E aí a gente tem um exemplo muito forte de uma família desestruturada, né? Na Richthofen, não lembro da história ter contado algum ponto de que os pais eram
maldosos ou cruéis com ela, tanto que o menino é um menino correto. Então, é difícil da gente entender de onde nasceu. Já da Elise Matsunaga, tinha lido um pouco sobre a história dela, ela tinha uma família totalmente desestruturada. O padrasto abusou dela quando ela foi, né, o quebrando o silêncio que a gente tanto fala, né? Ela quebrou, contou para a mãe. O marido falou que foi ela que tinha seduzido ele com 14 anos. Aí a mãe ficou com a história do marido e expulsou a filha de casa. E ao ser expulsa, o que sobrou para ela foi a prostituição, para se manter. E na prostituição ela encontrou o esposo. E aí ela achou que ali ela teria uma família ideal, construiu essa família com ele, e depois ela descobriu que ela estava sendo traída. E aconteceu o que aconteceu, né? Ela picotou o marido, empacotou, pôs na mala e despachou ele. E então a gente vê que famílias desestruturadas causam muitos transtornos e distúrbios em cada um, né? Outras histórias que a gente tem, família Nardoni, olha o sorriso dessa menina. Você imaginar um pai jogando uma filha dessa do alto de um prédio, não cabe, né? Outra história, Flor de Lis. Ela, inclusive, é uma religiosa, como é que era? Uma aconselhadora familiar. Ela fazia palestras sobre casais, né? Como melhorar o seu relacionamento, e a história que desenvolveu-se na família dela foi terrível, envolvendo filhos, disputas e tudo mais. Outra história que a gente ouve ultimamente foi a da mãe que matou o filho de 7 anos, colocou numa mala e despachou no rio. Então, uma história triste, né? Outra história que nós tivemos essa semana foi daquele menino que matou o pai, porque o pai, conforme a gente tem visto aí alguns depoimentos, ele era muito agressivo com a família. No caso, ele estava agredindo a mãe, e o pai tinha um arsenal em casa, tinha fuzil, tinha tudo. E o menino foi lá e pegou uma arma do pai e matou o pai em legítima defesa. Quer dizer, se a gente for ver cada história, essas são os expoentes, né? Os topos, os picos desse iceberg que é família em sociedade. Mas cada um de nós tem em sua família uma história que não te deixa feliz, que não te deixa orgulhoso de expor a sua família inteira. Cada um de nós sabe onde tem uma ferida ali a ser curada. E como lidar com isso? Como que a gente faz para, apesar disso, a gente vencer? Não é fácil, né? Aprender a lidar com isso é a intenção dessa lição. Mas essa semana nós tivemos também uma outra história de vida que dá um alento para a gente, que foi essa menina aqui. Olha o sorriso dela, olha que coisa gostosa de ver. A família dela, pelo que vocês viram no noticiário, foi ideal? Vocês ouviram um pouco a história da vida dela? Como é que foi, Rogério? Então, esse é o ponto que você citou, né? Às vezes, as nossas escolhas, elas definem um pouco a trajetória minha ou daqueles que me acompanham. Então, assim, o chefe de família, seja ele o pai presente ou a mãe presente, as ações definem, né, o caminho de todos os filhos, no caso, ou vice-versa, né? Então, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. O da Rebeca veio de uma família humilde, né? A mãe criou ela e mais a mãe veio de 2 casamentos, né? Teve filho com dois pais, assim, separou e teve uma vida nova e criou os filhos sozinha. Então, assim, as filhas, elas, não acredito em coincidência, né, Dudu? Mas a Rebeca, a irmã dela, uma das irmãs, ela trabalhava no ginásio e acabou apresentando a Rebeca para essa, não vou falar, professora, vamos falar assim, mas para essa professora, e a professora olhou para ela assim, já viu o biotipo dela, falou, nossa, ela tem, sabe, Para dar certo, né? tudo para dar certo. Então foi assim, às vezes as pessoas de fora veem
em nós ou em nossos filhos coisas que às vezes nós no dia a dia não vemos ou não percebemos. No caso da família da Richthofen, ela matou os pais porque os pais não aceitavam o namoro dela com aquele rapaz porque ele não tinha nada para agregar para ela, segundo eles, né? Princípios, né? Exato. Então, assim, você vê que, no caso, na Doni, você comentou muito bem, como é que um pai, eu não me vejo maltratando meus filhos, tanto é que meus filhos nunca bati, nem eu, nem o Yuki. Então, assim, mas são, assim, são laços de família, né? E a gente vê, às vezes, se o filho é ruim, nossa, seu pai não te dá educação, cai tudo nas costas do pai, porque o pai é responsável, né? Ele tem que estar ali na liderança, né? Então, acho que isso, a Rebeca, é uma conquista dupla, tanto para ela como pessoa, que não teve nunca uma oportunidade, assim, vamos falar, de treinamento, de dieta e tudo ela foi aprendendo, mas teve o que ela quis, que foi a boa vontade, e ela foi determinante, né? Outra coisa que marcou na história dela, para mim, foi até um depoimento da Daiane dos Santos, ela falando que não era para a Rebeca estar na Olimpíada. Ela tinha desistido. Exato. Porque ela passou por 3 cirurgias, mas a mãe chegou e falou, você vai enfrentar, você vai seguir. Então, foi determinante a posição da mãe, dando apoio e levando a filha a amadurecer. Falou, não é assim a vida, a gente não desiste das coisas. A mãe, teve vezes que ela foi trabalhar a pé para poder dar o dinheiro dessa menina ir treinar, porque não tinha dinheiro para ela treinar, não tinha dinheiro da condução, então a mãe ia a pé e ela ia de condução, a partir do sacrifício da mãe, né? Então, influencia muito na história de alguém a presença do pai e da mãe, ou só do pai, né? Ou só da mãe, no caso, porque ela não teve contato com o pai. Até hoje ela não sabe o que é ter um pai próximo. E aí fica um pouco dessa pergunta que eu deixo no ar para vocês e que o Rogério já começou meio a responder. Famílias estruturadas fazem a diferença? O que vocês acham? Cleide, você que trabalha com escola e vê muitas histórias de família, o que você acha? Olha, depende, né? Eu já vi famílias estruturadas que deu muito errado, né? Estruturada que a mãe e o pai fez tudo certinho e que realmente os filhos não foram bem, né? Assim, não conseguiu e não era por falta dos pais ali, né? Isso aí é uma questão, né? Você vê que tem a história ali de Jacó, né? Os pais, tudo bem que o pai tinha o privilégio ali de um filho, mas os irmãos também não eram bonzinhos, né? Assim, não eram, né? Não tinham um caráter muito bom, né? Então acontece também dos pais fazerem tudo certinho e os filhos não terem um bom caráter, né? Preferir o outro lado, né? Até a lição tem um dia aqui que vai falar que Deus não tem netos, né? Ele tem filhos, né? Então, é essa parte, né? Então, cada um escolhe a sua vida. Então, depende, né? Essa questão. E a gente vendo na escola, agora, que é fato que uma família desestruturada vai causar danos, isso é fato, né? Que a gente vê na escola difícil, né? muito isso, né? Uma família desestruturada que começa errado, isso vai perpetuar até a 3ª geração. Inclusive, eu falo isso por quê? Porque na escola que eu dou aula, as meninas têm filho tão cedo que é capaz até de eu dar aula para a avó, né? Eu não, né? Porque ainda estou pouco tempo ali, mas as professoras que estão lá há muito tempo, assim, 20 anos, 30, né? já deu aula para a avó, entendeu? Então, né, não porque elas são tão velhas, também, né? São tão velhas, mas é que já teve com 15 anos, aí a mãe tem 30, a avó tem 45. Né? Então, assim, é nessa fase. Então, assim, e a gente vê que não mudou. Nessas 3 gerações, continua desestruturado. Porque não tendo estrutura, aquilo se repete, entendeu? E continua as mesmas coisas, as mesmas... e as crianças sofrem porque elas não conseguem sair daquele ciclo, né? E a gente tenta ali na escola, você sabe, né? A gente tenta fazer com que elas saiam daqui, que elas tentem melhorar, né? Que não é fato, que elas não precisam continuar daquele jeito, porque o estudo abre portas, né? Para ser diferente. Mas é fato que isso acontece. Então,
A pergunta era, famílias estruturadas fazem a diferença? Fazem. Mas famílias estruturadas são determinantes para o seu futuro? Será que elas vão definir quem você é e quem você não é? Pelo que a gente estudou na lição, o que vocês acham? O que é determinante é aquilo que vai ter que ser e não tem como mudar. Será que é assim? Fala, Eliane, você está se segurando, mas você quer falar. Você acha que uma história de vida vai dizer assim, você vai ser assim? Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Gabriela? Não, eu acho que não. Eu acho que assim, hoje em dia o que eu vejo é que o amor é um conceito muito deturpado na família. Então, a criança, hoje ninguém pode dar bronca em criança, tipo, tem que deixar fazer o que quiser, sabe assim? Os pais não querem disciplinar os filhos, né? Esse é um tipo de amor que tem hoje. E isso é muito prejudicial, assim, não importa ter estrutura, pai, mãe lá, mas se os pais não dão uma disciplina, como que a criança vai crescer e ter esses princípios? Eu acho que o importante, né, para a pessoa, mesmo em idade adulta, ter essa estrutura, é você ter os princípios, né? Sim. É criar esses princípios dentro da família. E assim, quando a gente tem um lar cristão, geralmente isso acontece, né? Porque tem os princípios bíblicos lá. Então, eu acho que isso que é o diferencial, né? Que hoje em dia está morrendo, né? A família tá acabando com isso. Vocês que são professores devem sentir muito isso, né? Porque acho que você não pode reclamar de nenhum aluno, porque o pai acha que o aluno o filho é perfeito, né? Então, acho que seria mais isso. É uma complacência com os erros, né? Em nome do amor. Isso. Amar meu filho e aceitar ele como ele quer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aí tem um verso, que é o verso áureo, que eu compartilho com vocês e destaco um ponto que me chama a atenção. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura que vocês já estão. Pelo contrário, cresçam na graça e no desenvolvimento, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse trecho aqui, a Ele seja a glória, mostra que não é nosso o trabalho de educar nossos filhos apenas. A Deus seja a glória. Ele vai executar toda a diferença na vida da gente e dos nossos filhos, né? Nunca é uma glória nossa. E o ponto que eu quero chamar a atenção é que, sabem disso. A gente sabe o que a gente tem que fazer diariamente, que é se ligar a Deus, né? Então, a gente tem que... Ele coloca até um chamado aí, né? Portanto, vocês, meus amados, se cuidem com isso, tenham cuidado para que não sejam arrastados, porque o mundo vai falar sempre o contrário, que família não é importante. Hoje, então, mais ainda, a família tradicional, pronto, falou um palavrão, tradicional é palavrão hoje. Você não pode ser tradicional. Por quê? Porque foi imbuído de que tradicional é aquele que não quer mudar, é aquele que é radical. Não. Tradicional não é só isso. Uma tradição é algo que se repete e que se viu ser um bom costume até então, mas agora tradicional virou ser uma pessoa intransigente, uma pessoa que não ama o próximo, não é bem assim. Né? Então, uma família que tem os padrões normais, o que a gente vê seria pai e mãe, filhos, ser assim, que coisa besta, eu quero uma família diferente. É difícil, e você falar algo diferente, não é nem contra, você não pode falar diferente desse pensamento, você já é acusado, você é intolerante. Então, a gente está vendo que o caminhar da sociedade em relação ao olhar sobre a família tem sido muito difícil para cristãos. Porque ao você defender um princípio, as pessoas já estão entendendo como uma agressão a quem não aceita esses princípios. Você, hoje em dia, não pode ter mais uma posição diferente, porque ela se torna uma posição contrária, agressiva e intolerante. É difícil ser cristão agora, hoje em dia, com essa questão familiar, né? Como lidar com isso? Eu trabalhei numa escola que não tinha mais o Dia das Mães, tinha o Dia da Família. O Dia da Família. Porque pode ser uma família que não tem pai, não tem mãe, é só 2 pais. Então, você lidar com isso é difícil, né? Fala aí, Rogerião.
Então, Dudu, esse é o ponto, na minha opinião, porque hoje em dia a forma com que eu crio os meus filhos, com que eu e a Yuki nós criamos, quando os meus filhos me chamam de senhor e chamam a Yuki também de senhora, né? Eu não acho isso antiquado. Eu Ah, acho porque vocês são velhos mesmo, né? Um senhor e uma que senhora. tem essa, né? Mas as pessoas de fora, quando nós vamos comer fora, família, ou aqui em casa, que vem alguém, algum amigo, assim, eles meio que se espantam, porque isso não é uma coisa mais utilizada aqui. Na minha época, quando eu visitava meus avós, eu lembro que eu beijava a mão deles, pedia bênção, né? Então, com os meus pais, não, meus pais falaram que isso aí não seria necessário, né? Porque o respeito, né? Ele foi modificando um pouco Pode ser na demonstrado de outras formas, não só beijando a mão, né? isso. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte: muitos pais, né? É o que eu sempre falo para os meus filhos: eu sou seu pai, não sou seu parça, né? Então, nós temos que ter sempre para o filho a imagem do respeito familiar, igual você tocou nesse assunto que a Eli também falou muito bem, sobre essa forma com que você conduz o respeito, não uma tirania, mas não uma coisa sem freio. Às vezes eu querer deixar meu filho muito à vontade, né? Ele vai denotar algumas ações que outras pessoas vão falar, nossa, menino mal educado, a ótica dele. Então, cada um tem uma forma de educar seus filhos. Um bem solto, né? Como a Cleide citou, tem. E você sabe, vocês são professores, vocês lidam com vários tipos de situações. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: quando você tem um lar assim que pelo menos você tem ali uma formação cristã, ajuda muito, né, para você ter um entendimento de como você criar teu filho hoje dentro do modernismo, né, do acesso desenfreado para todas as informações. Então, hoje o jovem, ele tem tanto acesso às informações, ele não tem limite, então, para ele, ele toca do jeito que ele acha. Ele falou muito bem. Na minha época, eu fui educado muitas vezes na psicologia havaiana, né? Minha mãe pegava o chinelo e tome. Então, para mim, eu não podia fazer, inclusive na frente dos diretores, se eu fosse chamado na escola. Então, você apanhava ali mesmo, na frente do diretor. Por quê? E Era as nossas mães não eram advogadas, mas conheciam a vara de família, né? o fio de ferro. Então, eram situações que hoje eu vejo, assim, que hoje é tido como isso aí não pode acontecer, entendeu? Tem todo aí um mecanismo que proíbe, só que favorece a criança, né, o adolescente, ele agir de forma que ele dá na cabeça dele, porque ele é livre. E o É que professor, no caso, quem está coibindo é o culpado. Então, inversão de valores, né? a lei da palmada, né? Não, não pode bater, vírgula. A gente está falando aí sobre agressão. Exato, Mas exato. o problema é que colocou-se a palmada e a chinelada, a varada, sei lá o que for, ela era um limite. E ao tirar isso, falar assim, não, contra isso tirou-se o limite. E está errado. Algum limite você tem que dar. E aí colocou-se na cabeça que não dar a palmada é não fazer nada. Não, algum limite você, que seja sentar para pensar, que seja retirar alguma coisa que goste, mas algum limite você tem que pôr, porque a sociedade precisa de limites. Sem limites não dá para seguir, né? Então, vejo que a lei da palmada e tal é contra exageros. Você não pode ter exageros, mas você tem que manter os limites. Alguma forma de punição, sem ser agressão, alguma forma de perder coisas para entender que você fez errado. Isso tem que ter. E alguns pais entenderam, não é para dar, então não faço nada. Solta, vai, deixa ser. Não, não é por aí, né? Bom, vamos entrar então na família que estamos estudando essa semana. A gente tem até aquela brincadeira, quer que desenha? E para eu entender um pouco essa família, eu fui atrás de um desenho, porque desenhando a gente entende melhor. Então vamos ver um desenho dessa família. Olha lá, os 12 filhos de Jacó. Então a gente tem aqui o José, que a gente vai estudar, e ele era bisneto de Sara e Abraão. Então vamos conhecer essa família um pouquinho. Abraão, por medo do rei filisteu, Abimeleque, mentiu sobre ser marido de sua esposa, que está aqui. Depois vai acontecer a mesma coisa com Jacó, né? Jacó vai mentir também para o mesmo rei. Mas vamos seguir. Quando Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procurar Agar, sua serva. Então, um erro aí, né?
Quando Agar ficou grávida, a rivalidade começou. Ao crescerem nessa atmosfera, Ismael e Isaque levaram atenção para a família. Brigas. Isaque, filho agora do casal Sara e Abrão, fez questão de favorecer Esaú. Então, favoritismo entre filhos. Jacó, o irmão, passou a vida tentando ganhar o amor e o respeito do pai, Isaque, que o desprezava. Jacó, já na sua vida, né, foi enganado, casando-se com duas irmãs que competiam entre si para procriar. Tinha uma briga aqui de duas esposas que Jacó teve que assumi-las por mentira do sogro. E essas esposas, para conquistá-lo, também jogavam na história servas para tentar conquistá-lo a partir de procriação de mais filhos. E aí a gente tem os 12 filhos, as 12 tribos, né, de Israel, os 12 filhos de Jacó. Depois a gente chega em José, o mais querido e primogênito filho de Raquel. A rivalidade entre as mães se espalhou para os filhos, que cresceram prontos para brigar. No início da fase adulta, os irmãos mais velhos de José massacraram os homens da cidade de Siquém. O irmão mais velho, Rúben, afrontou seu pai ao dormir com Bila, a serva de Raquel e mãe de vários filhos de Jacó. Judá, outro irmão de José, confundiu sua nora viúva com uma prostituta e acabou tendo gêmeos com ela. Jacó piorou a tensão familiar por seu favoritismo para com José, ao lhe dar uma custosa túnica colorida. Essa realmente foi uma família disfuncional. Qual mal comum a todas estas situações? Qual foi o mal comum em todos esses erros da história? O que vocês acham? O que teve de comum, de errado em tudo isso estranho e triste de ver nessa família de José? José, olhando para a árvore genealógica dele, no desenho de tudo isso, pensa uma criança nascendo com tudo isso na cabeça. E qual foi o grande erro de todas essas histórias até aqui? O que vocês acham? Eu acho que foi a mentira e a desobediência, né? Mentira e desobediência teve a rodo. Mas tem uma palavrinha que eu queria destacar com vocês. Sabe qual? Essa aqui, ó. Egoísmo. Pararam para pensar nisso? Aonde estavam todos os erros? Na escolha egoísta de cada um. Né? Na não entrega dos seus desejos e do controle da sua vida na mão de Deus. Olha que foco. O cachorro subiu aqui para dar oi. Então, nós vemos que em todas essas histórias, desde a primeira, de Abraão escolher, decidir, passa para Agar, já foi egoísta. Por quê? Porque ele pensou nele. Ele não pensou em Deus. Deus falou para ele, vai ser com a sua esposa. Ele falou, não. Ele colocou ele em primeiro lugar, até na escolha de uma promessa. Falou, não vai ser Deus que vai fazer essa promessa acontecer, vou ser eu. Eu vou ter um filho com a empregada. E assim por diante, até o fim. Até a túnica, que foi o grande ponto final, né? A gota d'água nessa família de desgraças, dar uma túnica para o menino é quem eu gosto mais. Receber essa túnica foi, eu sou o mais lindão de todos. Porque a lição não foca tanto nesse ponto, mas José também tinha coisas a resolver na sua vida. Né? A lição coloca assim, muito a situação ruim que José foi criado. Mas acho que não tocou num ponto que era, ele também tinha coisas a resolver. Ellen White conta muito de que ele era o gostosão, né? Ele se achava. E isso foi uma afronta para os irmãos. Então, ele também tinha coisas a resolver. E a gente, cada um de nós sabe o que a gente tem que resolver para ter bons relacionamentos na família, no trabalho, onde quer que seja. Né? Vamos seguir, então. Dudu, Oi, pode falar. você falou essa questão do egoísmo, né? Essa palavra aí é muito boa nesse sentido, porque eu sempre penso isso, às vezes eu até converso com meus alunos, eu falo assim, muitas pessoas falam assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, né? Você já escuta muitas pessoas falar isso, né? Eu quero ser feliz e pronto, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Aí eu sempre falo para eles, a vida não é sua, porque a partir do momento que você faz alguma coisa de errado, olha quantas pessoas em volta
né, vai sofrer junto com você, né? Então, não é só, você não vive sozinha no mundo, né? Então, por exemplo, a vida, geralmente hoje está assim, né? Eu casei, não sou feliz, não quero saber, vou arrumar outro porque eu quero ser feliz. Aí já teve um filho, esse filho já vai estar sofrendo porque já ficou para trás, aí arruma outro, aí já vai ser padrasto, vai ter que morar junto, não interessa se o filho está gostando ou não, né, de ter aquele outro pai, aí arruma outro, aí já é o sogro e a sogra que já fica ali no meio, aí começa a confusão com outro filho, aí tem que deixar com a avó, porque o pai já não gosta, e põe todo mundo naquele meio, todo mundo sofrendo, a família toda sofrendo. Então, assim, as escolhas não é só sua. Quando você escolhe alguma coisa, que no caso aí você falou do egoísmo, né? Uhum. Escolheu ser egoísta, olha quanta coisa, gente, né? Olha Desgraça quantas sequencial, gerações, né? né? Não é nenhuma geração, são 3, 4 gerações que vai ali. Eu Vai escolhi, perpetuando. né? Eu quero me drogar, eu quero fumar maconha. Não vou, mas não é só você, né? Olha quantas pessoas vai sofrer ali, 3, 4 gerações, os filhos, os pais, não sei o quê, por uma escolha sua, né? Então, o Uhum. egoísmo realmente é uma palavra que se encaixa bem nisso aí, né? E se a gente tirar essa palavra, se você pegar todas essas histórias, das nossas histórias de vida, tirar o egoísmo, olha quanta coisa se resolve. Sim. Se a gente for nos nossos relacionamentos não egoístas, nossa, 90% já está resolvido. E se o outro também tirar o egoísmo, pronto, acabou tudo. Se o nosso foco for sempre o altruísmo de ver o outro, tudo vai se resolver, porque a gente vai chegar muito mais fácil numa solução. Mas grandes dramas familiares nascem do egoísmo, né? Vamos seguir, então. Tem um trecho na lição muito legal, que é esse aqui. Os heróis da fé, muitas vezes, ficaram aquém das suas próprias expectativas e das expectativas de Deus. Esses homens não estão na Bíblia por causa dos seus relacionamentos familiares, não estão entre Hebreus 11 todos os heróis da fé, porque essas famílias eram complicadas, mas apesar dessas famílias, eles aprenderam geralmente da maneira mais difícil sobre fé, amor e confiança em Deus, enquanto lutavam com seus problemas familiares. A fim de encontrar descanso, devemos tomar a decisão de seguir a Deus. Mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. Lembre-se, Deus tem somente filhos e não netos. É aquilo que a Cleide tinha falado, né? Essas pessoas tiveram problemas na família, mas não foi por isso que elas estão na Bíblia. Elas estão porque, apesar desses problemas, elas decidiram entregar a sua vida a Deus, romper o egoísmo e, com isso, ter uma nova história de vida. Bom, vamos seguir. José cresceu acreditando que era especial, o filho mais velho da esposa mais amada. Ele era o favorito do pai e o único que tinha uma bela túnica. Mas quem era ele na casa de Potifar, quando ele foi vendido? Adiantou essa posição que ele criou na cabeça dele? Quem ele era na realidade ali? Zélia, quem era José dentro da casa de um estrangeiro e escravo, sem pai nem mãe próximo? Adiantou essa história toda bonita, que meu pai me ama mais, que ele me deu uma túnica, de repente, ele se encontrou escravo, estrangeiro, na casa de uma pessoa fora. Então, ele era simplesmente um escravo, né? Ele conseguiu, assim, a confiança de Potifar, ele tomava conta de tudo, ao ponto que Potifar só sabia do pão que ele comia, não sabia mais nada. Mas, indiferente disso, ele não deixou de ser apenas um humilde escravo. Escravo, exato. Ele era esse filho amado porque alguém o amava, né? Ele era a promessa porque alguém falou para ele que você vai ter todo mundo se dobrando para você. Mas ele não adiantava ele ficar nesse discurso, porque se dependermos de outras pessoas para nos dizer o nosso valor, enfrentaremos uma difícil jornada e ficaremos terrivelmente confusos, porque nem todos no mundo vão nos amar, vão apreciar quem somos ou nossa maneira de ser. Muitos grupos e indivíduos afirmam que devemos nos amar como somos e nos aceitar indiscriminadamente. Por que isso é um engano? Né? Porque a gente está falando aí sobre José, de ouvir que ele era o especial, que ele era o amado, mas, por outro lado, também ele era escravo. E aí a gente cai nessa cilada. Você tem que se amar como você é. Mas aí eu deixo uma pergunta, que é a seguinte.
qual a diferença entre sinceridade e afronta aos princípios? Deixa eu explicar. Alguns falam assim, eu aceito tudo isso, mas eu fumo mesmo e vou continuar fumando. Eu sou sincero, não fumo escondido de ninguém para ir para a igreja. Eu fumo e acabou. Ele é sincero? Olha que pessoa legal. E assim com todos os outros erros que vocês podem imaginar na cabeça. Todos os pecados. Parece que hoje em dia você assumir um pecado é uma coisa boa, porque você é sincero. Mas o quanto aí o egoísmo está envolvido nessa decisão de ser sincero e o mundo aplaudir, e o quanto está em você não se dobrar por um erro. O que vocês acham disso? Fala lá, Rogério. Então, Dudu, analisando a história, né, como a gente conhece, eu acho que para os irmãos de José também não era muito fácil lidar com ele, né? Porque tipo assim, quando você tem um irmão que é preferido, você fica meio bravo, né? Então, sabe, qualquer probleminha que ele faz, passa a mão na cabeça, né? E é ruim você ter uma preferência, não importa. Então, assim, eu tive isso na minha família, né? O meu irmão caçula, mas eu não joguei ele no buraco também, também não fiz nada, mas assim, era tudo do melhor para ele. Então, isso, para mim, no caso, eu ficava bem bravo. Mas, em contrapartida, me fez enxergar isso que você acabou de falar. Porque não adianta nada eu ser o predileto na casa do meu pai e fora dela eu não sei nada. É pior ainda, né? Porque você encontra essas contravenções. Então, o que eu entendo, assim, da história é que José, né, os caras estavam lá trabalhando na lavoura, ele chegava com a túnica bonita e ficava se exibindo. E é difícil. Então, assim, mas também eu não acho correto a forma com que lidavam com isso, né? Então, é o que você falou, quando é uma família em que a pessoa, vou assumir isso, porque daí todo mundo fica sabendo e ninguém fica me pegando no meu pé. É errado, claro que é. Você não pode se esconder atrás de uma falsa sinceridade, você tá contra a lei, né, de Deus. Então, assim, eu entendo que não adianta nada eu querer assumir algo que eu faço de errado, né? Achando que não vou ter pressão aqui, mas eu vou ter uma conta a acertar com Deus no final. Então, para mim, é meio que é como se eu tivesse o pecado acariciado, né? Que a gente... Hoje em dia tem um discurso, às vezes, entre os jovens, né? Falando assim, todo mundo transava, antes ninguém assumia, agora eu assumo mesmo. Não quero saber, pelo menos eu sou sincero, um bonde de falso antes. E isso passou a não se discutir mais, o antes e o depois do casamento, né? Fala assim, eu faço e acabou. Então eu sou o verdadeiro, eu não sou mentiroso, então pronto, acabou. Mas espera aí, o fato em si, o erro, para quem esconde, para quem não esconde, ele continua sendo erro. Mas a pessoa se vangloria de ter assumido esse erro e acabou, eu não vou mudar porque Deus vai entender a minha sinceridade. Não é por aí. Né? Não é porque você assumiu uma situação que é contra os princípios que essa situação se tornou certa ou correta. Se tornou lícita. Não, ela continua sendo um erro, escondido ou não. Né? Então, uma cilada de Satanás para nós também, né? Quanto aos nossos erros, ao passo que a gente assumi-los, vai torná-los corretos. Não. São coisas que precisam ser colocadas na mão de Deus. Né? Vai lá, Eli. Estava esperando. Então, Dudu, nossa, como você falou, bem propriamente dito, o egoísmo é o centro de muitos pecados, de muitas coisas que a gente tem, muitos problemas que a gente tem nesse mundo. E olha como o inimigo é esperto. O que é o humanismo nesse mundo? O humanismo está alimentando o ego das pessoas. Eu tenho poder, eu sou bom, eu posso fazer as coisas. E está acabando com a família. Então, não existe mais estrutura familiar. E esse negócio é muito sério, porque quando você... Deus é nosso pai, né? Ele é um espelho, né? Então, a gente sabe o que é ser pai e filho, né? No nosso relacionamento com Deus, a gente tem um espelho aqui, né? A gente sabe como lidar, porque a gente sabe o que é ser pai e filho, e isso está acabando também. Então, como que você vai ter relacionamento com Deus se você não sabe direito o que é pai, o que é filho, sabe? O que é ser filho, o que é ser pai? É muito confuso isso. Obrigada. Você falou, é muito importante, porque o egoísmo não existe em Deus. Um rei que vem para a terra virar um escravo,
um servo e morrer por nós, cadê o egoísmo? Ou seja, se esse é o exemplo de relacionamento que nós temos que ter, existe essa postura nossa em todos os relacionamentos nossos, no trabalho, na família, no lar, de se doar sem querer nada em troca? É difícil, né? Às vezes a gente é egoísta em ser pai. Eu sou pai, eu sei o que é melhor para você. E aí a gente anula um filho, às vezes. Às vezes não, muitas vezes. Por outro lado, onde está a minha responsabilidade de pai de não corrigir um erro? É muito difícil isso. É muito difícil você lidar com responsabilidades e com respeito ao outro ao mesmo tempo. Né? Eu tenho a responsabilidade de corrigir, mas eu também tenho a obrigação de respeitar a escolha do outro. É muito sutil isso. Então, você ser comandante de uma família ou participar de uma família, porque mesmo que você não tenha filhos, mas você tem sobrinhos, você critica o seu irmão que fez isso, e agora como a família está, e por você passar a mão na cabeça no momento de herança, essa criança levanta e fala, não, eu tenho direito à herança, e não vai... Olha, quando chega herança em família, a coisa pega, porque o egoísmo vai ao topo por causa financeira, né? Ali se revelam muitas coisas que você fala, meu Deus, não esperava isso. Então, é difícil. Criar uma família é difícil. E essas famílias criadas deixam marcas. E agora eu faço uma pergunta. Como você era com 17 anos? Você lembra como você era? Eu tinha cabelo. Você tinha cabelo. Olha que bom. 17 anos. Eu já namorava com ele. Olha, a família já estava montada com 17 anos. 17 anos é uma fase muito complicada. Tem hormônios explodindo, tem escolhas sendo feitas. Quem era você com 17 anos? Tá sem som. Eu estava saindo da igreja. Estava saindo da igreja. Olha só, você indo para o caminho contrário de uma proposta apresentada a você. E aí, José, 17 anos foi quando ele foi tido de escravo e tirado do meio da sua família. 17 anos, o que a gente imagina que teria nascido no coração dele era vingança e revolta, não é? Esse moleque foi arrancado de uma promessa de ser o bonitão da família, que todo mundo ia se curvar, arrancaram a túnica, que era o grande presente dele, jogaram ele para ser escravo, venderam e nunca mais ele viu o pai, nem os seus irmãos. Ele, naquele caminho do camelo, tchuk-tchuk, no meio do deserto, aquele calor, amordaçado, falei, eu vou matar esses caras, se encontrar meus irmãos, eu mato, eu destruo. Na cabeça da gente, 17 anos é isso, né? Eu vou arrebentar tudo agora, e aonde eu chegar, eu vou destruir. Mas alguma coisa não foi assim. Porque, olha o que ele disse quando ele foi acusado de adultério. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Gente, as relações familiares de José que ele teve, com as relações que ele teve, como ele conseguiu desenvolver esse caráter? Olha só. Porque até ali ele não teve contato com ninguém diferente do que a família dele, toda doida, para criar um caráter. E como ele conseguiu, numa situação ainda adversa, de provação, ter esse caráter? Da onde nasceu isso? Então, eu fico pensando também que a lição levantou esses pontos de problemas na família, mas também ela não é que ela esqueceu. Nós não podemos esquecer que teve um Abraão lá atrás que quase matou seu filho de fidelidade a Deus. Tem pontos que não podem ser esquecidos, que é a relação desses pais com Deus. Apesar de toda aquela podridão que a gente leu na árvore genealógica, que a gente desenhou ali, havia toda uma vida de contato com Deus que essas crianças também viram. Eles viram um pai chorar por erros, se arrepender, tentar mudar. E aí ele viu esse Deus vivo na vida desses pais e escolheu ser fiel. Porque não tinha nada mais fácil do que aceitar aquele mulherão com 17 anos, Rogério, a mulher do Potifar, cara. Pensa, o cara é do exército, é saradão, bonitão, ele não vai pegar uma baranga. Ele tinha ali quem ele quisesse. E aí as bonitinhas corriam atrás dele. Ah, eu quero esse cara do exército, olha lá, o saradão que sai correndo. Meu, a mulher devia ser bonita. E ainda com dinheiro se tratou mais ainda, né? Porque as egípcias se tratavam, né? E aí vira essa mulher e fala, vem cá, bonitão, porque na Bíblia fala que ele era bonito.
vem cá, vamos lá, tal, você está aqui mandando em tudo. Ele falou, não. Como que eu vou fazer isso com o meu Deus e com o meu patrão? Né? Ele também honrou o patrão dele. Com 17 anos, aonde ele achou tudo isso? Foi no exemplo familiar também. Quer falar, Carlos? Bom dia. Sim, é que você estava elucidando a palavra, né? E é interessante que isso vem da própria palavra de Deus, né? O próprio Senhor diz, ensina os seus filhos no caminho, né? E mesmo com essa interrupção em toda a família, estrutura em toda a família, né? A partir do momento que você instrui, né? O futuro pertence a Deus, não pertence ao homem, correto? E José, com tudo aquele auge que ele teve de eu sou tal, né? Ele caiu em si. Só que no cair em si acontece, até hoje nós podemos observar isso, quando a gente cai em si, através em Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, buscando a Deus, colocando Deus como seu único Senhor, né? Que foi o que Deus abençoou ele em todos, naquele tempo, em todo momento, né? Na casa de Potifar, e assim ele foi sucessivamente, né? A partir do momento que ele se entregou sinceramente para Deus, deixou o eu de lado, é isso que nós temos que cuidar. O nosso eu, a Eliane falou sobre isso, a Cleide falou sobre egoísmo, abandonar nosso egoísmo, abandonar nosso eu, nós conseguimos entronizar Deus no nosso coração, né? E Deus sempre plantou uma semente, lá no Éden, ele já plantou essa semente, né? E foi na promessa que Deus... Então, Deus vem trabalhando de uma certa maneira, Deus vem trabalhando até o presente dia de hoje, a gente pode observar isso, a gente vê famílias destruturadas, mas sempre tem um que segue um caminho diferente, né? E foi o que aconteceu com o José, a partir do momento que ele... Onde chegou o auge dele, aos 17 anos, quando a mulher chegou, ele falou, não, eu tenho um senhor, só que não é um senhor, é o Senhor, é o Senhor que está acima deles. É uma coisa que eu acho lindo no judaísmo, é quando se usa o kippá. Por que você usa o kippá? Acima da sua cabeça tem um homem maior. Nós podemos falar homem, porque Deus é homem. Ele é o único homem verdadeiro, né? Que a gente tem uma ilustração clara da verdade. Né? Ele teve aqui, ele pôs o pé. Ele está acima de nós. E nós temos que, como você começou, o nosso trilhar, o nosso eu digo até por mim mesmo, a gente erra muito, eu também cometo muito erro, a gente tem que trilhar, mas buscando, vendo acima de nós tem alguém superior às nossas decisões. Foi a decisão que José tomou, a decisão não foi dele, foi divina. Ele matou o egoísmo, né? Ele não deixou as escolhas naturais dele, de hormônio, de desejo, de tudo, tomarem conta da escolha inicial que foi vou ser de Deus. E a gente vê na história toda dele depois, ele não sendo egoísta mais. Até lá no fim, ele sendo comandante de tudo, ele não deixou voltar novamente na cabeça dele aquela imagem, aquele poder que ele sentiu quando ele sonhou a primeira vez que todo mundo se dobrava para ele. Né? Ele matou essa imagem do egoísmo, e sim, ele entendeu que ele seria importante para muitas pessoas, porque Deus assim o faria. E aí o egoísmo morreu. Já me falaram que eu tenho só 5 minutos, há 2 atrás, então vou correr aqui para passar para vocês o que eu tinha separado. A vida na Terra não é justa. O bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Onde estava Deus desde a venda até a prisão de José? Ele poderia ter se perguntado isso. Deus não está comigo. Ele não consegue. Pensa humanamente. Como ele ia enxergar Deus nesse pedaço da vida dele? Difícil. Mas ele confiou em Deus, mesmo não vendo que tudo dava certo. Então, na nossa vida, a gente não pode ficar esperando coisas boas acontecerem para você sentir que Deus está ao seu lado. Você tem que fazer essa escolha a cada dia, apesar de qualquer coisa. Pode acontecer a pior coisa na sua vida, continue com Deus, porque ele vai se revelar na hora certa. E a gente vê que na lição, todas essas coisas que aconteceram na vida de José foram necessárias para ele revelar Deus na sua vida. Porque eu fiquei pensando, se ele não tivesse sido escravo, como é que teria sido a história de José lá na família dele, se tudo continuasse como estava? Difícil ele chegar nessa consciência de que ele precisava entregar sua vida para Deus. Ele ia continuar sendo o reizinho da casa e ia se perder naturalmente, com certeza. Continuando,
há uma boa notícia. José encontrou descanso, que foi a palavra lá no começo, né? Como que a gente descansa num relacionamento familiar? Ele encontrou descanso mesmo na prisão, porque Deus estava com ele. José não se concentrou na injustiça da sua situação, não se retraiu nem desistiu de Deus. E aí eu fico pensando, na hora que ele foi escolhido para ser governador ali, os invejosos diriam, ele é estrangeiro, ele é adúltero, ele é um delinquente. Imagina a hora que o Bolsonaro fala, José, você vai cuidar de 7 anos de fartura e 7 anos de desgraça. Aí a imprensa ia falar, ele já traiu o Potifar, porque para a sociedade era fake news que ele era honesto. Para a sociedade, na cabeça da sociedade, ele tinha, assim, cometido um crime. Porque como que quem estava ali para saber que era a mulher do Potifar, a perva ali, né? Todo mundo sabia que um bonitão daquele, a mulher falando toda rasgada, foi ele. Então ele carregava essa culpa, porque difícil a sociedade acreditar. Ele estava na prisão. Então, ele era um adúltero, ele era um delinquente, um prisioneiro e um estrangeiro. Como que vocês vão colocar um cara de outro país, ladrão, da prisão, dentro do governo, o segundo, o vice-presidente da República? Olha só que ponto que o faraó teve que enfrentar, porque eu tenho certeza que muitos deputados, senadores iam falar, você é louco, cara, como você vai colocar esse moleque aí? Mas não, José, ele tinha uma coisa diferente, ele não tinha discurso, ele tinha atitudes. Então, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Tanto o Potifar sabia as atitudes da mulher dele. Então, ele ouvia as atitudes, não o que ela dizia. Porque ele poderia ter matado José. E assim também, José falava muito mais alto pelas atitudes dele, não pelo dizer que ele era um cristão. Até porque não tinha Cristo, né? Era pelas atitudes de ter um Deus. Então, o Potifar, ele lia as atitudes. As pessoas leem as atitudes na nossa vida. Não adianta a gente ficar falando. E assim também o faraó, quando ele olhou para aquele rapaz, que ele nunca tinha visto na vida, que veio da prisão e relatou o que Deus tinha falado para ele, a postura dele convenceu, e não foi nem convencimento, foi uma escolha, porque José não pediu nada. Ele decidiu, você vai cuidar de tudo. Então, que pessoa que se tornou José, hein? Só com a presença dele, assim, influenciar um governador, um faraó, que era, no Egito, o faraó era a presença de Deus na terra, ele era um Deus. E ele se curvou a outro Deus, ao Deus de José, que ele percebeu a existência na postura daquele rapaz. Que coisa poderosa, né? A transformação de vida que ele teve, de só com o jeito de falar e o que ele disse com ele tinha, me sumiu a palavra agora, ele falou com tanta propriedade desse Deus, que o Deus maior terreno se dobrou ao Deus divino. O faraó falou, você vai governar no meu lugar. E deu o anel para ele. As promessas, né, Dudu? As promessas. Deus não tinha prometido que muito se curvaria a ele. A promessa é cumprida. A gente nunca pode passar 10 anos ali ele preso, tudo, mas a promessa foi cumprida, né? Que Deus Exato, disse mas só lá se atrás. cumpriu quando ele matou o egoísmo. Né? Exatamente. Quando ele era egoísta, a promessa foi para o lixo. Ele virou um prisioneiro, sem a capinha do pai, sem a família, sem mais ninguém. Então, quando o faraó olhou para José e entendeu o sonho, o seu significado, escolheu José para construir o depósito para preservar os grãos durante os 7 anos de fartura, porque o Espírito de Deus estava com ele. E José era ajuizado e sábio. Que diferença, né? E para encerrar a nossa lição, para a gente entender os nossos relacionamentos, achando que vão ser perfeitos, não vão. Porque eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Então, a gente estudando sobre o descanso em relacionamentos, a gente não pode esperar a tranquilidade, porque no mundo a gente vai ter aflição, mas Deus está conosco, e Ele venceu o mundo, e a gente vai vencer ao lado de Deus, ou melhor, Deus sobre nós, não ao lado dele, sobre a gente. É isso que eu tinha para vocês, gente. Um beijo. Obrigado, Dudu.
Ah, passa muito rápido, né? Dá para a gente bater um papão aqui longo. Mas que bom, fico feliz aí, é como o Dudu falou, né? Quando a gente se esvazia de nós mesmos, por isso que o tema-chave, eu concordo plenamente que é o egoísmo, quando nós nos esvaziamos de tudo, nós estamos assim abertos para receber, né? O que Deus tem para nos falar. Enquanto eu falar de mim, somente da minha pessoa e coisa que eu sou o cara e coisa e tal, eu estou no holofote, muita gente está falando, pô, o cara aí não tem nada a ver, né? Então, o Espírito de Deus, ele sempre tem que falar mais alto, né? Aliás, ele sempre tem que falar. E nós sempre nos colocamos nessa posição de criatura, né? Quando o José percebeu isso, eu acho que ele entendeu aquilo que Deus queria para ele, né? Falar dele, né, para aquele povo. E o Dudu falou muito bem, assim como os comentários também. Então, foi uma lição muito produtiva. E eu queria agradecer imensamente aí o tio Dudu. Prazer. Bom, vamos então agora para o nosso hino final. Dudu, depois que projetarmos o hino, você pode fazer a oração de encerramento para a gente, por favor? Então, o hino final que o Dudu escolheu é o hino 272. Olha com fé para cima, né? Vamos. É um hino que fazia tempo que a gente não ouvia, viu, Dudu? Ontem eu fui procurando, falei, esse aqui vamos matar a saudade. Gostei. Tanto do 477, né? Que é o Canção da Vida, que é um hino muito bonito, né? Mas esse daqui, o 272, esse valeu muito tempo. Então, foi uma sábia escolha. Obrigado. Quando Que vem tristezas, dores ao coração, olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Olha com fé para cima, onde Jesus resplandece.
Vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado por esses momentos gostosos, onde trocamos ideias, onde aprendemos juntos, e queremos nesse momento colocar o nosso egoísmo em tuas mãos. Essa é a raiz de todos os males, e é onde Satanás mais trabalha, desde Eva, colocando em nós a vontade de sermos maiores. Mas tire isso de nós, nos torne humildes como o Senhor foi ao vir à terra e morrer por nós. Que possamos também nos doar pelos outros, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, aonde um torce pelo bem do próximo e o amor reina entre nós. Como disse na Bíblia, nos verão pelo amor, e que esse amor possa crescer durante a semana e seja mostrado a outros, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Proteja e abençoe as nossas famílias, em especial os pais, que estaremos comemorando amanhã o Dia dos Pais. Temos a missão de tocar nossas famílias, que possamos fazê-la conforme a tua vontade. Nos abençoe e guarde, nos dê um sábado feliz em tua companhia, por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, tio Dudu. Obrigado a todos aí por participarem. Sábado que vem nós vamos recapitular a lição de número 7, que o tema é descanso, relacionamento e cura. Então, às 9h25 a gente abre a sala, às 9h30 nós iniciamos as transmissões. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dudu por compartilhar, agradecer o pessoal da igreja, né, que está nos assistindo também, do YouTube também o pessoal da comunidade árabe, nossos queridos irmãos de lá, né, e a todos aqueles que estiverem assistindo ao vídeo também. Cleide, você gostaria de falar algo? Na semana que vem é o Márcio, né, que vai passar a lição. E eu queria parabenizar os pais, né, que amanhã é Dia dos Pais, né, os que estão aí presentes, não sei se tem alguém no YouTube, mas os que estão aí, e que Deus fortaleça vocês e que vocês consigam um exemplo aí, né, de Deus, né, de ser uma família estruturada, né, e os anciãos aí da casa, né, que Deus os abençoe aí. É isso, estamos aí a semana que vem. Então, feliz sábado a todos aí, feliz Dia dos Pais também para todos, né? E que Deus nos abençoe também agora na segunda hora, que é o culto lá na igreja, tá bom? Então, até sábado, feliz Dia dos Pais a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Obrigada, Sábado. Dudu. Feliz Dia dos Pais. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Dudu. Tchau.